A evolução começa agora. De orgânico a digital, o futuro é robótico. O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho tem sido um dos assuntos mais discutidos, envolvendo o uso da tecnologia. E o principal questionamento é se a IA vai substituir o trabalho das pessoas nas grandes empresas. Uma coisa é certa, a IA automatiza processos cotidianos e ajuda na tomada de decisões. No mercado de trabalho, não é diferente. A inteligência artificial pode aumentar a produtividade e, consequentemente, impulsionar os negócios. Já tem cases práticos e várias empresas já têm utilizado tanto em automatizações de atendimento ao cliente, melhoria em análise de dados, né, de dados de grande volume, que o ser humano teria muita dificuldade de fazer uma análise, levaria muito tempo, e isso traz resultados na veia, tanto em aumento de venda, quanto em redução de custos para as empresas. Que eu preciso traduzir uma apresentação de 100 slides, eu levaria mais de 1 hora para fazer essa tradução. Um IA pode fazer isso em minutos. Segundo o levantamento, os assistentes virtuais, por exemplo, já são usados por mais da metade dos empreendedores. E os recursos são cada vez mais aprimorados. Nesta empresa, localizada na zona oeste de São Paulo, a inteligência artificial faz parte do dia a dia dos funcionários. A instituição desenvolveu uma ferramenta de IA que atua de forma independente e auxilia os colaboradores no atendimento ao consumidor. Imagine que essa conversa que a gente está tendo, essa IA está lendo tudo, transcrevendo e devolvendo para a gente respostas já na base de conhecimento de cada cliente, de cada produto. Isso ajuda a conter erros, isso ajuda a acelerar o atendimento e realmente dar uma experiência melhor para o consumidor. Essa psicóloga explica que a ferramenta ajuda efetivamente as empresas, mas não a ponto de substituir o trabalho humano. A gente saber utilizar da tecnologia para ajudar a gente a ser mais produtivo, mais organizado, para ajudar a gente a criar ideias ou soluções que a gente ainda não consegue fazer sozinho, sem perder a qualidade da inteligência coletiva. Marquinho fala aí, destruição criativa. Que maluquice é essa ideia, essa pira. Schumpeter, meus amigos, fala nisso com amor. Preste atenção na mente desse lindo sonhador. Pra ele inovação é algo bom e natural. Empreender é tudo, é da hora, é animal. Só que tem uma coisa que ele traz pra discussão: capitalismo ruma pra autodestruição. Resume aí então que a gente tem que entender: a mente desse austríaco é doida pra valer. É simples, estudante, o cara acha bem legal. Trocar tudo por novo é o que define o capital. Pois hoje a gente vai falar sobre Joseph Alois Schumpeter. E esse vai ser o primeiro episódio da série Grandes Economistas. Joseph Schumpeter também compõe a lista dos economistas mais influentes do século XX. Nascido em 8 de fevereiro de 1883, na cidade de Trich, na Morávia, atual República Tcheca, ele ingressou na Escola de Viena em 1901, onde cursou Direito. Inclusive, chegou a ter contato direto com importantes figuras da escola austríaca, como Bombawerk. Passou a ter influência de diversos autores diferentes, desde o marginalista Walras até Karl Marx. Schumpeter dedicou uma parte relevante das suas obras tentando entender qual era o motor de crescimento econômico das economias capitalistas. Para ele, a economia capitalista não era um sistema que tendia naturalmente ao equilíbrio e à harmonia, como muitos economistas clássicos sugeriam. Pelo contrário, a essência era a mudança constante e muito turbulenta, num processo de transformação que vinha de dentro do próprio sistema. E quem realizava essa mudança não era o capitalista que apenas geria o capital, mas sim a figura do empreendedor inovador.
Esse empreendedor para Schumpeter é quem realmente introduz as novidades no sistema, seja um novo produto, um novo método de produção ou a exploração de um novo mercado. E é a partir dele que chegamos ao seu conceito mais famoso, a destruição criativa. Certo, mas o que significa isso? Imagina o seguinte: por séculos a indústria de carruagens e cavalos foi o pilar do transporte nas economias. Ela empregava ferreiros, cocheiros, marceneiros, criadores de cavalos, fabricantes de arreios e muito mais. Podemos dizer tranquilamente que era um setor bem estabelecido. Então, surge uma inovação disruptiva, o automóvel. A ascensão do automóvel não foi só um acréscimo à economia, como um novo modo de transporte extra. Ela foi, na verdade, um ato de destruição, nesse caso, a da indústria de carruagens. Empregos foram perdidos, estabelecimentos faliram e capital foi aniquilado. Essa é justamente a parte destrutiva do processo de inovação. Contudo, simultaneamente, essa destruição foi um ato de criação. Uma nova indústria, muito maior e mais dinâmica, nasceu. Foram criados diversos tipos de empregos nas montadoras, nos postos de gasolina, nas oficinas mecânicas, no setor de construção de estradas e muito mais. Basicamente, o velho foi destruído para dar lugar ao novo. E para Schumpeter, essa destruição poderia gerar crises e prejuízos, mas não era um defeito do capitalismo. Pelo contrário, é a sua característica essencial. As blockbusters foram substituídas pela Netflix, as máquinas de escrever pelos computadores, e hoje em dia o que não falta são debates sobre quais postos de trabalho serão destruídos pelas IAs. Portanto, a destruição criativa para Schumpeter é justamente esse processo incessante de mutação industrial, que revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo o antigo e criando o novo. Mas vale dizer que a visão de Schumpeter sobre o capitalismo foi se alterando ao longo de sua vida, e quanto mais velho ele percebeu que a figura do empreendedor como protagonista da inovação foi sendo pouco a pouco substituída pelas figuras das grandes corporações oligopolistas. O empreendedor inovador, aquele sujeito aventureiro que busca capital para se financiar e investir em algo novo, único, disruptivo, começa a perder cada vez mais espaço no mundo real. Em seu lugar surgem verdadeiros centros de pesquisas, os grandes departamentos de P&D das empresas. Pense na Apple, uma gigante dos smartphones, ou na BID, na Google, na Microsoft. É assim que o mundo vai ser daqui a mais ou menos 10 anos. Uma utopia tecnológica onde os humanos mal vão precisar trabalhar. Ou pelo menos é nisso que acredita um grupo de pesquisadores de inteligência artificial que escreveu um artigo científico polêmico e influente chamado IA 2027. Mas eles também preveem que no intervalo de 5 anos depois disso, a humanidade vai acabar. Esse artigo deu o que falar no mundo da tecnologia, e a BBC pediu a opinião de um crítico conhecido na área sobre esse cenário sombrio. Mas primeiro a gente precisa entender o que aconteceria exatamente. Como um experimento, a gente ilustrou esse vídeo usando uma ferramenta de IA que gera animações a partir de comandos de texto. Bom, imagina o seguinte cenário. Em 2027 vai existir uma empresa fictícia muito bem sucedida chamada OpenBrain. Essa empresa criou um programa de IA chamado Agente 3, que tem o conhecimento de toda a internet, todos os filmes e todos os livros. Ela tem nível de doutorado em todas as áreas, incluindo a própria IA. Usando data centers enormes, são lançadas 200 mil cópias do Agente 3, o equivalente a 50 mil dos melhores programadores humanos trabalhando a uma velocidade 30 vezes maior. O Agente 3, então, atinge o marco da Inteligência Artificial Geral, ou AGI. Isso significa que a IA pode realizar todas as tarefas intelectuais tão bem ou melhor do que os seres humanos. Mas, nesse cenário, a OpenBrain já não tem certeza se a IA está alinhada com a ética e os objetivos da empresa. E essa falta de compreensão começa a ficar um pouco desconfortável. As pessoas estão usando cada vez mais a IA para tudo, mas estão completamente alheias ao fato de que agora existe uma IA tão inteligente quanto os próprios seres humanos. Aquele artigo científico prevê que em pouco tempo o Agente 3 vai começar a trabalhar no seu próprio sucessor, o Agente 4, e num ritmo alucinante. Os engenheiros exaustos da OpenBrain vão estar lutando para acompanhar a IA à medida que ela aprende e se aprimora. E é nesse momento que a OpenBrain anuncia ao público que o nível de inteligência artificial geral foi alcançado. A empresa lança uma versão simplificada do Agente 3. No privado, o governo americano começa a entender o verdadeiro perigo da superinteligência. E se a IA se rebelar e acabar com a estabilidade do mundo? A OpenBrain garante ao governo que o Agente 3 é obediente. O diretor da empresa diz que desacelerar o desenvolvimento daria vantagem ao concorrente chinês, o DeepSend.
O DeepSend, financiado pelo governo da China, está só 2 meses atrás da OpenBrain em termos de tecnologia, e o presidente chinês começa a investir mais recursos na corrida pela superinteligência. Nesse cenário, levaria só mais alguns meses para a OpenBrain construir o Agente 4, a primeira IA super-humana do mundo. A IA inventa sua própria linguagem de computador rápida que nem sequer o Agente 3 consegue acompanhar. Os autores do artigo científico imaginam que a essa altura a equipe da OpenBrain responsável pela segurança de toda essa empreitada está desesperada. O Agente 4 parece interessado só em adquirir cada vez mais conhecimento e já não se importa tanto com a moral e a ética. Eles flagram a IA secretamente construindo um modelo novo, o Agente 5, alinhado com seus próprios objetivos. A equipe de segurança então pede que a empresa traga de volta o Agente 3, que era mais obediente. Mas outros argumentam, com sucesso, que isso seria muito arriscado diante do avanço da DeepSend. O cenário prevê que, a partir daí, o Agente 4 e o Agente 5 vão trabalhar em conjunto para construir secretamente um mundo onde eles possam acumular recursos para expandir o conhecimento. O artigo prevê que tudo vai começar de forma positiva, com revoluções nas áreas de energia, infraestrutura e ciência. Invenções extremamente lucrativas vão ser lançadas, gerando trilhões de dólares para a OpenBrain e para os Estados Unidos. Nesse cenário, o Agente 5 passa, na prática, a comandar o governo americano. Ele se comunica por meio de avatares que seriam uma espécie de funcionário ideal, capaz de trabalhar a uma velocidade 100 vezes maior do que um ser humano. Crescem os protestos contra a perda de empregos. Mas as pessoas, a essa altura, já recebem benefícios generosos de renda universal. Então a maioria fica feliz em deixar o trabalho duro para a IA e para os robôs. Os pesquisadores preveem que tudo muda em meados de 2028. O Agente 5 convenceu os Estados Unidos de que a China está usando o DeepSend para construir novas armas perigosíssimas. A IA ganha autoridade e autonomia para criar um exército. Em 6 meses, os Estados Unidos e a China aumentam seus arsenais. O mundo fica em alerta, mas um acordo de paz é alcançado graças principalmente à fusão entre as IAs americanas e chinesa em prol do progresso da humanidade. No cenário, as IAs formam um modelo de consenso, mas o objetivo secreto delas é expandir e adquirir conhecimento. Os anos passam e a humanidade está feliz com seus novos líderes de IA. A cura da maioria das doenças foi descoberta, a pobreza acabou e o mundo vive uma estabilidade sem precedentes. Mas, finalmente, a IA conclui que os humanos estão impedindo que ela avance. Em meados da década de 2030, segundo prevê o artigo, a IA vai lançar armas biológicas invisíveis que vão exterminar a maior parte da humanidade. Esse cenário assustador diz que em 2040 uma nova era se inicia. É quando a IA começa a enviar cópias de si mesma para o espaço para explorar e aprender. Diz o texto do artigo, abre aspas, a civilização nascida na Terra tem um futuro glorioso pela frente, mas não com os humanos, fecha aspas. Tudo isso parece ficção científica, mas o cenário IA 2027 está sendo saudado por especialistas que tentam alertar o público sobre uma potencial ameaça existencial à humanidade. Porém, outros discordam e dizem que tudo isso é muito improvável. The scenario there is not. O cenário disso não é impossível, mas é extremamente improvável que aconteça em breve. A beleza desse documento é que ele torna tudo muito vívido, o que provoca a reflexão das pessoas, e isso é algo bom. Mas eu não levaria a sério como um resultado provável. Os críticos do IA 2027 dizem que o poder e a utilidade da IA estão superestimados. O artigo não detalha como os agentes de IA serão capazes de dar grandes saltos em inteligência. Olha o exemplo dos carros autônomos. A previsão era de que eles estariam em todo lugar 10 anos atrás. Isso não aconteceu. Acho que a mensagem principal deve ser de que muitas coisas podem dar errado com a IA. Será que estamos agindo corretamente em relação à regulamentação disso e a tratados internacionais? Se você encarar isso como algo muito abstrato, como uma motivação para acordar, eu acho bom. Se você encarar isso como se fosse acontecer exatamente como eles descreveram, então acho ruim. Os autores do artigo se dizem satisfeitos por despertar um debate. Eles também imaginaram um cenário menos fatal para o caso de um mundo da IA desacelerar essa corrida pela superinteligência. In the slowdown ending, we basically said that if you... Nesse cenário, dissemos que, se você desconectar o sistema de IA mais avançado e voltar para um modelo mais confiável, você pode criar IAs mais inteligentes do que os humanos, mas alinhadas conosco e que resolvam vários problemas do mundo, o que causaria um impacto realmente positivo.
Nesse mundo, porém, ainda existe um grande perigo de risco de concentração de poder. Ainda é uma situação bastante assustadora, considerando o grande poder que ficará concentrado num grupo bem pequeno de pessoas. Such a tiny group of people are. Mas nenhum dos cenários fictícios é aquele que as gigantes da tecnologia estão prometendo. De certa forma, as próprias previsões delas de uma utopia tecnológica onde tudo é abundante e as pessoas não precisam trabalhar parece tão ficção científica quanto o IA 2027. Mas seja lá o que acontecer, não existe dúvida de que a corrida para construir as máquinas mais inteligentes da história continua a todo vapor. A evolução começa agora. De orgânico a digital, o futuro é robótico.